agradecer as palavras do Ricardo, né? Na realidade, a gente não é nada, a gente está, né? Apaga aqui, né? Está visível? Principalmente para o pessoal do fundão, tá? Quando o Ricardo convidou para dar uma palestra, eu não sabia exatamente o que falar, né? Porque a gente sempre fala de teosofia. E não vai ser diferente agora. Nós vamos falar de teosofia, mas dentro de uma roupagem um pouco diferente, né? Inicialmente eu havia preparado essa palestra baseando-se no filme de Walt Disney. É um filme de 37 e preparei, inclusive instalei aqui a semana passada, mas aí veio a dúvida, né, em relação aos direitos autorais. Pelas leis brasileiras, são 70 anos para cair em domínio público, mas a legislação brasileira remete às leis internacionais. Então eu fui ver pelas leis americanas como é essa questão do domínio público. Ele é um pouco diferente. Houve uma série de alterações e o domínio público são 75 anos, mas foi apresentada uma emenda motivada justamente por um pleito da Disney para mais 20 anos, então são 95 anos. Então qualquer exibição de qualquer filme da Disney, a gente pode esbarrar em um problema aí de reclamação dos direitos autorais. Como eu não estou querendo nenhum problema desse tipo, eu acabei refazendo a palestra, mas considerando o texto dos irmãos Grimm, que é o texto original. Na realidade, não é um texto original. Os irmãos Grimm, eles nos deixaram um legado muito importante, na medida em que eles registram todos os contos que eram tradições orais na cultura alemã, né? Então eles fazem essa compilação, eu não sei o quanto eles contribuíram no sentido de dar uma interpretação própria ou se mantiveram fiéis ao que era contado oralmente, né? Mas de qualquer forma, a referência são os irmãos Grimm. Esse conto ele foi produzido entre 2012 e 2014, juntamente com outros tantos, né? O Walt Disney, ele era maçom e a contribuição dele foi realmente muito interessante no filme, porque o filme ele acrescenta elementos muito interessantes em relação a essa visão esotérica, oculta, né? Que ficaria bacana nós abordarmos e fazermos uma análise da narrativa. Mas, infelizmente, não é possível. Mas o conto dos irmãos Grimm talvez seja interessante porque ele remete a um passado maior, né? E já percebemos que, pelo menos na leitura que nós fazemos, existe uma conexão bastante grande em relação a esse universo oculto, né, que é objeto do estudo da sociedade teosófica. É interessante observar que os alemães normalmente são ou luteranos ou calvinistas, né, e o caso dos irmãos Grimm eram calvinistas, ou seja, reformistas, né, ou pelo menos numa corrente da reforma da igreja. E mesmo assim tinha uma visão, eu acredito, né, de forma consciente, do significado simbólico do mito, né? O mito ele é importante porque ele preserva a cultura, né? O mito não se mexe. Ele às vezes é revestido num conto, normalmente é revestido num conto, muitas vezes sem nexo, né? Mas que preserva uma verdade, e essa verdade que nós vamos procurar juntos aqui, observar, e talvez vocês enxerguem outras coisas que eu talvez não tenha enxergado, né? Mas é um passeio
anais da história, né, infantil, quantas vezes nos contaram esse conto, né? Aí não sei quem estava falando, a minha mãe contava esse conto, né? Então espero não decepcioná-lo, né? Bom, pois não, César. A você, né? Você. César, você não é chato. Mas posso acabar ficando, né? Então, já. Boa noite. O senhor comentou sobre o problema dos direitos. O senhor comentou sobre essa questão dos direitos autorais. Então, assim, já que o senhor não vai poder exibir o filme do desenho animado da Disney, teria como o senhor, mesmo não podendo, mas poder fazer comentários sobre aspectos interessantes do desenho que não tenham? Sim, eu vou fazê-lo. Vou fazê-lo. Sim, obrigado. E, em segundo lugar, é só uma colocaçãozinha. Nós, no Brasil, o predomínio é católico, então, entre os católicos tem essa mania de achar que a reforma protestante não tem essa capacidade de ver o mito. E isso não é verdade. Então, é pelo que o senhor acaba até mesmo de falar dos irmãos Grimm. Ao contrário, os reformadores queriam justamente a pureza doutrinária. Isso foi o início de todo o blá blá blá, né, das 95 teses de Lutério, que o ano que vem vai fazer 500 anos. Então, só uma colocaçãozinha só para nós que somos de origem católica ter esse entendimento. Obrigado. Por isso que eu gosto do César. Você não é chato, César. Isso aí. Bom, então, aqui estão a foto dos dois irmãos, tem uma diferença de idade muito pequena entre eles, mas eles são motivos dessa reverência que nós prestamos a eles, né? Então, o que os contos ocultam e revelam? A Branca de Neve e os Sete Anões. Eu sei que quem gosta também dessa temática é o Dorival, né? Então, eu fiz uma proposta de fazermos uma série, né, intitulado, né, O que os contos ocultam e revelam. E estaria aberto aí ao Dorival e a outros que queiram trazer esses contos e nos debruçarmos sobre eles, para vermos as conexões. Eu acho que seria bom. O Dorival, ele acho que aceitou, né? Não sei. Mas fica aqui o convite. A gente poderia fazer uma série que ficaria interessante. Com relação ao Drácula, tem tanto filme do Drácula. Há quantos anos tem esses filmes do Drácula? Bom, o Drácula, eu acho que desde o final do século XIX, né? É porque ele também está relacionado com este universo astral, né? O Drácula, de fato, existe enquanto o vampirismo astral, né? Naturalmente, ele está calcado também numa linha histórica das tradições dos Balcãs, né? Mas ele desperta atenção, acredito eu, quer dizer, por incitar o medo, né? O medo é algo que atrai as pessoas, né? Talvez as pessoas sintam a proximidade da morte, o momento onde elas estão mais vivas, né? Não sei. Também. Fica aqui uma sugestão para desenvolver, né? Bom, antes de adentrarmos no conto propriamente dito, eu gostaria de reforçar um conceito bastante teosófico, né? Alicerçado, quer dizer, na Trindade e no homem verdadeiro, né? Nós somos trinos por natureza. Na manifestação, na personalidade, nós somos sétiplos, né? Mas originalmente o nosso eu superior, a nossa verdadeira essência, ela é trina, na medida em que é Atma, Buddhi e Manas. Atma é o espírito, Buddhi é sabedoria, daí vem Buda, né? Ou iluminado, é iluminação, ou intuição. E Manas diz respeito à mente. São palavras sânscritas, né?
Por exemplo, humanas é o radical que origina a palavra man, ou homem, né? É o verdadeiro homem. O homem não é a personalidade. Está audível? Está saindo o som? Né? Esta é a essência verdadeira. Esta é a nossa imagem e semelhança da criação, né? E o castelo aqui, ele representa justamente esse mundo das ideias que tanto Platão tratava, né? Esse é o verdadeiro mundo. Então nós estamos nitidamente aqui apresentando a verdade real, né? A verdade real e perene, que é manifestada através do nosso símbolo aqui, né? Bom, então vamos partir para o ponto. Esta é a foto de um livro. É interessante nós vermos aqui, né? Quando nós estamos mais perdidos, é que algumas vezes encontramos os verdadeiros amigos, né? O livro, ele já começa com uma frase interessante, né? Quer dizer, nós precisamos estar perdidos para encontrar os verdadeiros amigos, né? Então, esta é a história de Branca de Neve. Então, ele já dá uma pista inicial do que se trata a narrativa, né? Então, o que eu vou fazer aqui é ler o texto dos irmãos Grimm. Vocês vão ter um pouco de paciência. Não é muito longo o conto, mas vamos assinalando em vermelho o que eu considero como elemento-chave para que nós possamos compreender a narrativa pelo lado oculto ou místico, né? Então, há muito tempo mesmo, no coração do inverno, enquanto flocos de neve caíam do céu como fina plumagem, uma rainha nobre e bela estava ao pé de uma janela aberta, cuja moldura era de ébano. Ébano é uma madeira escura, né? Negra. Bordava e de quando em quando olhava os flocos caindo maciamente, picou o dedo com uma agulha e 3 gotas de sangue purpurino caíram na neve, produzindo um efeito tão lindo, o branco manchado de vermelho e realçado pela negra moldura da janela, que a rainha suspirou e disse consigo mesma: quem me dera ter uma filha tão alva como a neve, carminada como sangue, cujo rosto fosse emoldurado de preto como ébano. Bom, quando fala no coração do inverno, né? O inverno, ele representa, podemos fazer até uma alusão ao rapto de Perséfone, né? Quando ela é levada, ela colhendo narcisos, né? Ela é levada por Hades às regiões infernais. Depois de muito tempo, eu não vou contar a narrativa, essa é uma outra história, ela acaba sendo libertada por Hades, mas fica consignado que ela passaria primavera, verão e outono ao lado de sua mãe Deméter, né? E o inverno ela voltaria aos braços do seu amado. Então, nesse mito grego, né, é a visão poética dos gregos para explicar as estações do ano, porque o inverno é o momento da morte, onde a vida se recolhe, né? E nos anos primaveris, ela passaria acompanhada da sua mãe. Isso é uma divisão nítida de que o inferno não representa a morte, sim representa a vida. E a primavera, verão e outono representam a existência do espírito nos planos superiores, né? É que nós invertemos as coisas, né? E achamos que o inverno representa a morte, mas a morte do corpo. Platão, ele também fala isso, né? O corpo é o sepulcro do espírito. Então, quando nós estamos vivos aqui,
Nós estamos, na realidade, mortos para as coisas do espírito. Então, no coração do inverno, quer dizer, no processo da morte, ele está falando aqui da morte espiritual. Picou o dedo com agulha e 3 gotas de sangue purpurino caíram na neve. São os princípios Atma Buddhimanas. O branco, vermelho e negro. Aí eu vou, um pouco mais à frente, explicar o que significa isso. Algum tempo depois, teve uma filhinha cuja tez era tão alva como a neve, carminada como o sangue e os cabelos negros como o ébano. Chamaram a menina de Branca de Neve, mas ao nascer a criança, a rainha faleceu. Decorrido o ano de luto, o rei casou-se em segundas núpcias com uma princesa de grande beleza, mas extremamente egoísta e despótica. Ela não podia suportar a ideia de que alguém a sobrepujasse em beleza. Possuía um espelho mágico no qual se mirava e admirava frequentemente. E então dizia: espelho, espelho meu, responda-me com franqueza, qual a mulher mais bela de toda a redondeza? O espelho respondia: é vossa realeza, a mulher mais bela dessa redondeza. E então sentia-se feliz, porque sabia que o espelho só podia dizer a pura verdade. No entanto, Branca de Neve crescia e aumentava em beleza e graça, e aos 7 anos de idade era tão linda como a luz do dia, e muito mais que a rainha. Um dia a rainha, sua madrasta, consultou, como de costume, o espelho. Espelho, responda-me com franqueza, qual a mulher mais bela de toda a redondeza? E o espelho respondeu. Bom, assinalamos aqui a questão dos 7 anos. Aqui podemos dar 2 explicações, né? O processo da vida, da projeção da alma espiritual, que é constituída por Atma Buddhimanas, essa é a alma espiritual. Ela se projeta em 7 veículos de manifestação. Realidade. A questão sétipla, da estrutura sétipla, ela é mística, né? Podemos também fazer a correlação da criança, que até os 7 anos ela vive num mundo híbrido entre a consciência e a inconsciência, razão pela qual ela somente pelos pedagogos, ela estaria preparada para assimilar, através da educação formal, e ser alfabetizada, portanto, aos 7 anos. Pelo menos essa era a tradição escolar até a minha época, né? Me parece que hoje aceleraram esse processo e crianças com 5 anos e talvez até com menos idade já são colocadas em escola americana para aprender, inclusive, inglês, né? Então, mas isto é um desvio ao meu entender. Os 7 anos, ela, inclusive, tem a dinâmica astrológica, ela indica que são processos, né, de trânsito de Saturno, né? Saturno faz 28 anos para completar a sua revolução, 7 dividido por 4, 28 dividido por 4 dá 7, né? Então são processos astrológicos e biológicos, né, na realidade. Algum comentário? O ritmo está bom? Está bom. Real senhora, sois aqui a mais bela, porém Branca de Neve é de vós ainda mais bela. A rainha estremeceu e ficou verde de ciúmes. E daí, então, cada vez que via Branca de Neve, por todos adorada pela sua gentileza, seu coração tinha verdadeiros sobressaltos e raiva. Sua inveja e seus ciúmes desenvolviam-se qual erva daninha, não lhe dando mais sossego, nem de dia nem de noite. Enfim, já não podendo mais, mandou chamar um caçador e disse-lhe: leva essa menina para a floresta, não quero mais torná-la a vê-la. Leva-a como puderes para a floresta, onde tens de matá-la. Traze-me, porém, o coração e o fígado como prova
de sua morte. Esta é um desenho do Walt Disney, do próprio filme. Espero que as imagens fotográficas não incitem nenhum questionamento, né? Mas aqui nós vemos nitidamente, quando ela pede o coração, nessa urna, né? Essa urna apresenta o coração com um punhal atravessando, como a cruz, né? Isso significa a rosa na cruz. É um símbolo esotérico que remete o espírito crucificado na matéria. A cruz é a matéria e o coração representa o espírito, né? Então, esse é um símbolo tradicional, alusivo à condição humana. Enquanto ele estiver preso nos 4 elementos, né, ele está fixado nas coisas da matéria, em detrimento da realidade última, que é do espírito. Então, esse é um elemento, por exemplo, que não tem no conto, mas o Walt Disney incorpora. Bom, vimos o castelo, né? O que representa o castelo? Isso, na literatura mística, ela é repleta de citações, né? O castelo é a casa do rei, é a casa do Senhor. Quem é o rei maior? Né? É a divindade, é Deus. Eu sugeriria até a se debruçar o estudo de Santa Teresa d'Ávila, quando ela fala do castelo interior, né? Ela compara o caminho místico, né, ao caminho pelo castelo, onde a torre, que está no centro, né, depois de transitar pelo paço, pelas edificações administrativas, que é a morada do Senhor. Então, o caminho místico é esse transitar pelo castelo até atingir a torre mais alta, que é representada pela morada da alma, né? Santa Teresa d'Ávila, assim como São João da Cruz, eles representam dentro da tendência cristã, quer dizer, esse porvir místico, né? A Rainha Mãe, eu faria uma comparação com a Gaia, é um atributo do Espírito Santo, ela que concebe a vida. O Espírito Santo é Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é a contraparte feminina da manifestação da vida. Então, ela que gera a vida, é a matriz universal, né? Então, é ela que gerou a Branca de Neve. Só que ela há de morrer para que a madrasta assuma a posição no sentido de fazer com que se cumpra o karma. A rainha madrasta, se nós formos ver nas tradições gregas, né, é Nix, a deusa da noite ou da morte. A mãe das Eríneas, segundo Ésquilo ou as fiandeiras Homera. As moiras ou parcas, que eram 3, né? Cloto, Laquesis e Atropos. É o passado, o presente e o futuro. Então, a rainha madrasta representa o tempo. Nós podemos fazer uma analogia como Saturno, né? É aquele que devorava os seus filhos. Mas ele faz a divisão entre o divino e o material, né? Porque é Cronos, né? Daí vem a cronologia. Cronos é o tempo. Então, a rainha madrasta, na realidade, ela não é, ela é tida como má, assim como Saturno. Saturno é o grande maléfico, né? Assim como o pequeno maléfico é Marte. Mas Saturno, ele não é muito apreciado nos mapas astrológicos, mas ele está lá, e é necessário, porque ele é o karma, é o feitor do karma. São as fiandeiras também, né? Alguém já ouviu esse nome? Aquelas que tecem um fio do destino, né? Ou filhos da necessidade, segundo Platão. É o próprio karma.
Então há de se cumprir. A rainha madrasta, assim como Saturno, não é muito apreciado por nós, por isso que ele é pintado com cores assim muito vivas, né? E vermelhas, né? Mas no fundo é necessário. Então, como diz Platão, são as filhas da necessidade. A Branca de Neve é a alma monádica, depois vamos falando um pouquinho de mônada, né? Pura, ingênua, não manifestada. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas e puros, porém inocentes. Há necessidade de nós, quando da criação, sermos projetados no mundo da forma, para sermos testados, provarmos do fel e do mel, para fazermos o retorno como almas puras e sábias. A sabedoria, ela somente é desenvolvida através do exercitar da vida, né? Ok? No livro dos Irmãos Grimm não tem esse encontro do príncipe, mas no filme o Walt Disney coloca este elemento novo. E é muito bacana, viu, César? Embora não esteja na narrativa do livro, apresentar o que o Walt Disney tentou transmitir, né? Quem é o príncipe? O príncipe, primeiro, é o filho mais velho do rei e que o representa, né? Ele não é o rei, mas é o seu preposto. No caso aqui, o que eu faço a comparação é a ciência espiritual, ou seja, Atma. Atma é a vontade. Então nós tivemos lá Atma, Buddha e Manas. A mônada é essa tríade. O Atma, ele é puro, ele é o espírito, ele tudo sabe, só que Buddha e Manas tem que ser projetado no mundo da manifestação para que se funda posteriormente a Atma. Estou me fazendo entender? Né? A literatura teosófica, ela faz essa narrativa, né, Wilson? Você está falando de mim. Estou falando de você, né? No filme, isso fica bem nítido, se vocês forem assistir, e aqui eu faço propaganda do filme, né? Depois do encontro, ela fica assustada, ela se recolhe nos seus aposentos, mas incitada, ela vai à sacada e ele faz um cântico de juras de amor, rodeado aqui por cerejeiras, né? Cerejeira representa, em japonês é Sakura, que é uma princesa também, né, Wagner? Você que viveu no Japão, né? A Sakura é uma princesa também que ela é projetada na vida da manifestação, né? E aqui é rodeada de flores de cerejeira, também uma alusão a esta condição da iminência da morte espiritual, né? Esse pombo que ela lança, ela beija na boca, e ele vem, pousa sobre o príncipe e beija também na boca, como se fosse o sopro da vida, de Atma para Buddha e Manas. E aí nasce a alma espiritual. Ou seja, Atma e Buddha. A Manas vai ser nutrido em relação à vida. Voltamos à narrativa. O caçador obedeceu, levou a menina para a floresta sob o pretexto de lhe mostrar os veados e as corças que lá habitavam. Mas quando desembainhou o facão para enterrá-lo no coraçãozinho puro e inocente, ela desatou a chorar, implorando: "Ah, querido caçador, deixa-me viver, prometo ficar na floresta,
e nunca mais voltar ao castelo. Assim, quem te mandou matar-me nunca saberá que me poupaste a vida. Era tão linda e meiga que o caçador, que não era mau homem, apiedou-se dela e disse: pois bem, fica na floresta, mas livra-te de sair de lá, porque a morte será certa. Bom, a floresta representa este ambiente inóspito, que é o cipoal da vida, o grande labirinto, onde todas as possibilidades de terror podem acontecer, né? Digamos, é o astral, ou para os espíritas o umbral, né? Mas nesse caso seria a purificação. Como? Aí nesse caso seria a purificação, no ambiente limite que o Paulo quer. A gente está falando agora. É. Mas aqui a gente faz uma outra alusão ao rapto de Perséfone. Quando Perséfone estava a colher narcisos, essa é uma alusão feita por Walt Disney. Ela está colhendo flores, quando o caçador a ameaça de morte. Durante esse tempo, a pobre menina que ficara abandonada na floresta vagava trêmula de medo, sem saber que fazer. Tudo a assustava, o ruído da brisa, uma folha que caía, enfim, tudo produzia nela um terrível pavor. É o processo, é o bardo, né, entre a vida pura e cristalina do espírito sendo projetada na materialidade. Então, o bardo é esse processo de erraticidade em que a alma fica peregrina até nascer, né? Ouvindo o uivar dos lobos, pôs-se a correr cheia de terror. Os pezinhos delicados feriam-se nas pedras pontiagudas e estava toda arranhada pelos espinhos. Passou ao pé de muitos animais ferozes, mas estes não lhe fizeram mal algum. Ou seja, o processo em que passa a alma até nascer, ele está totalmente protegida, mas eu imagino o sofrimento em que é para uma alma humana, né, espiritual, ser confinada num ambiente hostil e depois da materialidade representada pelo corpo, né? É como Platão fala mesmo, né? O corpo é o sepulcro do espírito e nós somos tão apegados a ele, né? Bom, estamos falando aqui realmente da morte espiritual, que é a queda na matéria, imposta pela necessidade da evolução, como nós já falamos. Quando nós falamos lá no início, que eram 3 cores, né, nós podemos fazer uma comparação também ao processo alquímico. O negro representa a morte espiritual, é o negredo. O branco, a purificação, o albedo. O amarelo não é citado no livro, mas o Walt Disney incorpora na vestimenta da Branca de Neve, que é o despertar, citrinitas, e o vermelho, iluminação, rubedo. Então, na tradição alquímica, é apresentado essas cores como um processo da evolução da alma. Tem a morte espiritual, tem o processo de purificação, do despertar, e da iluminação. Tem outras cores, tem o azul. Obrigado. O amarelo está considerado ali como despertar e o vermelho como iluminação. Mas geralmente na literatura espiritualista, como é usado muito a questão do budismo, geralmente o amarelo é utilizado para iluminação. E aí, nesse caso, o vermelho que seria para o despertar. Por que está nessa posição? Tem alguma razão? Sim, pela tradição alquímica, que ela é mais afeita, quer dizer, ao mundo ocidental do que mesmo porque
o budismo ele era, digamos, pouco conhecido nesta época, né, no Ocidente. E a referência cultural é alquímica, né, para o Ocidente, né? Okay. Aí tem o manto azul que o Disney incorpora, né? Eu vejo isso aqui como o manto da mãe. É o manto de Nossa Senhora, né? O manto que a protege, né? Então, a Rainha dos Céus, que é a mãe verdadeira dela, que morre quando ela nasce, né? É o manto de Nossa Senhora, vamos dizer assim, né? Você vê que alguns desenhos apresentam até estrelado, né? Bom, voltando àquela imagem do castelo, Atma Buddhimanas agora refletindo na materialidade, a alusão à nossa estrela de 6 pontas. Né? O homem materializado, ele é a intersecção desses 2 triângulos, um com o vértice apontando para cima, que é o espírito, e o vértice apontando para baixo, que diz respeito à esfera da personalidade. Então, aqui é a unidade espiritual e aqui é a separatividade da personalidade, portanto transitória. O Budi, que é sabedoria e intuição, ele tem a contraparte no plano inferior relacionado com as emoções, né? Mas é um veículo, não podemos dizer que seja menor, é através das emoções, ou da disciplina das emoções, do controle das emoções, é que nós ampliamos a capacidade da intuição. Então, nós desenvolvemos a sabedoria, ou nos iluminamos, também pela disciplina das condições emocionais, né? Assim como Manas, esse Manas superior, que diz respeito a mente relacionado à inteligência espiritual, ele tem uma contraparte da mente cognitiva. É aquela mente que discrimina, analisa, separa, que também ela não é de segunda categoria, ela é um veículo, é o vetor necessário para que nós possamos desenvolver o poder da síntese, da capacidade da abstração, da incorporação de conceitos e valores éticos, que esses são perenes. Mas a mente cognitiva, ela é importante. Só que chega um momento em que ela mais atrapalha do que ajuda. É quando a Blavatsky fala, né? A mente assassina do real. Portanto, matem a assassina. Isso às vezes é muito mal compreendido, né? Na medida em que se coloca a mente cognitiva como um instrumento inferior, né? Ele é altamente apreciável. É através da mente cognitiva que nós estamos lendo esse texto e fazendo a discussão, né? Só que no momento em que nós atingimos um grau de elevação espiritual, essa questão ela se torna secundária, ela não precisa mais ser utilizada, mas até então ela foi útil, né? Paulo percebeu isso quando falava, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não houvesse amor, de nada valeria. Eu posso ser um poliglota, um acadêmico com vários títulos, mas se não houver coração dentro desse porvir, de nada vale, né? E a Atma, que é vontade espiritual, ele se traduz em ação, como Paulo também falava, né? De nada vale a fé sem ação, sem obras, mas também obras sem fé é inócua, né? É sala vazia. Voltando ao texto. Enfim, a noitinha cansada e ofegante encontrou-se diante de uma linda casinha situada no meio de uma clareira. Entrou, mas não viu ninguém. Contudo, a casa devia ser habitada, pois notou que tudo estava muito asseado e arrumadinho.
dando gosto de se ver. Numa graciosa mesa coberta com uma fina e alva toalha, achavam-se postos 7 pratinhos, tudo perfeitamente em ordem. No quarto ao lado viu 7 caminhas, uma junto da outra, com seus lençóis tão alvos. A casinha aqui é o corpo físico. Ela, depois daquele momento de erraticidade pela floresta, ela encontra a casa e adentra. Essa casa é o corpo onde ela irá nascer. Depois, não aguentando o cansaço, foi deitar-se numa caminha, mas a primeira era curta demais, a segunda muito estreita, experimentando-as todas até que a 7ª tinha a medida justa. A 7ª. Então fez sua oração, encomendou-se a Deus e em breve adormeceu profundamente. Aqui no desenho do Disney, ela deita sobre todas as camas, mas no livro fala na cama a 7ª cama. Ao anoitecer, chegaram os donos da casa. Eram 7 anões que trabalhavam durante o dia na escavação de minérios na montanha. A escavação de minérios, no Disney, ele apresenta também, eles procuram ouro e diamantes, né? Então, o ouro, a transmutação, e também o elemento almejado pelos alquimistas, né? E a pedra preciosa, que é o lapidar da pedra bruta, né? A procura da gema preciosa que está no nosso coração. Quer dizer, dentro do universo maçônico, quando se fala do lapidar da pedra bruta, é este processo contínuo de lapidar e polir para que nós nos revelemos na nossa mais pura essência, que é a essência espiritual. Depois da refeição, foram para o quarto e descobriram a Branca de Neve dormindo na caminha. Sentiam-se tão transportados de alegria que não quiseram acordá-la e deixaram-na dormir tranquilamente. No dia seguinte, quando Branca de Neve acordou e levantou-se, ficou muito assustada ao ver os 7 anões. Mas eles sorriam-lhe e perguntaram com a maior amabilidade: como te chamas? Chamo-me Branca de Neve, respondeu ela. Como vieste aqui à nossa casa? Ela contou-lhes como sua madrasta mandara matá-la e como o caçador lhe permitira que vivesse na floresta. Após ter corrido o dia todo, chegara aí e, vendo a linda casinha, entrara para descansar um pouco. Os anões perguntaram-lhe: querem ficar conosco? Aqui não te faltará nada, só tens que cuidar da casa, fazer nossa comida, lavar e passar nossa roupa, coser, tecer nossas meias e manter tudo limpo e em ordem, mas quando tiveres acabado o teu trabalho, serás a nossa rainha. Sim, anuiu a menina, ficarei convosco de todo o coração. Aqui é um processo iniciático. E ficou morando com eles, procurando manter tudo sempre em ordem. Pela manhã, eu explico porque é o processo iniciático. Pela manhã, eles partiam para as cavernas em busca de ouro e minérios. Toda manhã, isso foi um processo, não foi um dia. Um processo. Todo dia eles saíam em busca do ouro e das pedras, e ela fazia toda a limpeza da casa e a refeição a eles. E à noite, quando voltavam, todos jantavam juntos, é o ágape, né? O ágape. Quem são os 7 anões? Está visível aí atrás? Acho que não, né? Então nós temos aqui o mestre zangado, o feliz, o dengoso, Atim, Soneca e Dunga. Isso na literatura dos irmãos Grimm não apresenta, mas o Disney incorporou isso como maestria, né? Você vê, o mestre é o chefe,
né? O que nós podemos fazer a comparação? Esse é o 7º chakra, né? Ela, quando deita e se assenta, ela se assenta na cama do 7º chakra. Ela procura todos os chakras, mas é nessa que ela deita. É o chakra coronário, é o chakra que domina, né? Maior. O zangado é o frontal, é a racionalidade, é a atenção, é o questionamento. Feliz é o laríngeo, o vishuddha. Comunicação, alegria, é o gordinho. O dengoso é o cardíaco, o amor, a timidez, o sentimentalismo, a paixão e a tristeza. O atim é o plexo solar, é a baixa autoestima, a apatia. O soneca, que é o sacro, é a criatividade, instinto primitivo, sono, emoções inferiores. E o dunga, que é o chakra raiz, está relacionado com a segurança, a lentidão, né? E toda relação com o chakra raiz, né? São os elementos. E aqui tem uma correlação com os pecados, né? Onde nós temos aqui o orgulho, a ira, a gula, ou a avidez, né? A luxúria, a inveja, a preguiça e a avareza. Então, eu não tenho dúvidas, mesmo porque isso não é análise minha, isso já está analisado por outros autores, né? Que os 7 anões têm a correlação com os 7 chakras e os 7 pecados. Mas todo pecado tem a sua contraparte virtuosa, né? Então nós temos o orgulho, a humildade, a ira. Essa é uma correlação que eu faço, né? A ira, a bondade, a gula, a temperança, a luxúria, a generosidade, a inveja, o discernimento, a preguiça, ao esforço e a avareza, ao contentamento. Alguém poderá suscitar dúvidas em relação a essa correlação, mas eu tenho os motivos para fazer esta alusão, né? Não é o antônimo, né? É da mesma natureza, mas é o grau virtuoso, né? Esta conotação, né? Não é um antônimo. Esse é um princípio hermético, né? Ele fala tudo oscila entre 2 graus. É uma questão que é o princípio da polaridade. Polaridade não é o bom e o mal, né? Necessariamente, né? É o calor, por exemplo. O calor pode ser frio. O frio pode ser calor. Depende da referência que você utiliza, né? E em astrologia a gente vê muito bem isso, né? Porque você trabalha com 6 eixos, né? Normalmente o eixo, o oposto é da mesma natureza, só que é o complementar, né? Bom, e aqui as glândulas, que eu acho que não é o caso, mas esse material vai estar à disposição. Então nós temos esta correlação dos vícios projetadas aqui nas 3 condições correlacionadas com a contraparte inferior, né? Eu percebo que a inveja ela está nesse limite, né? Porque quando nós caímos na materialidade, nós caímos por não ver. É como o Narciso. Narciso foi feito à imagem e semelhança de Deus. Só que quando ele se defronta com a lâmina d'água, o espelho, ele cai de amores por ele próprio, né? E perde a sua referência de origem divina. Ou seja, ele caiu
em inveja. Ele não vê. Invedere. Invê. É um prefixo de negação do radical. Né? Então, esse limite aqui, que é Cronos, ou a madrasta, faz com que se perca a referência da origem. Então, é um pecado. Relacionado com a mente, o orgulho, a cobiça, a ação, a preguiça, e a emoção, a luxúria, a avidez e ira. Cronos sempre faz o estado da verdade. Cronos? Quando ele distancia da verdade. Não. Cronos, ele faz o limite entre o divino e o material. Tanto é que ele devora os filhos. Não é, você está falando da distância do pensamento e da passagem do tempo. Não, ele impõe o tempo à condição humana. O homem, ele não existe se não ultrapassar os limites de Cronos. Por isso que na mitologia ele devorava os seus filhos. E continua devorando. Ele foi destronado por Zeus, né, que era seu filho. E Zeus impera dentro desse ambiente da manifestação. Mas é um deus menor. Cronos, ele continua sendo o deus do karma. O karma é o tempo. Aliás, existe o karma porque existe tempo e espaço. Agora eu pergunto, Cronos não continua devorando os seus filhos? Nós estamos sendo devorados dia a dia pelo tempo, por Cronos. Agora, no mito aqui, ou no conto, ele é substituído pela figura da madrasta. Agora, a madrasta é ruim? Não é ruim, quer dizer, ela é a lei que é imposta à condição humana. Ok? Agora, esses são as vicissitudes, as adversidades humanas que nós estamos submetidos, como brancas de neve. Todos nós aqui somos brancas de neve, provando do mel e do fel. Professor, vamos lembrar que a palavra madrasta também significa mãe, só que ela recebe toda Conotação. negativa, porque se faz necessário na questão da manifestação você criar diversidade para poder fazer o trabalho de evolução desse plano. Senão não evolui. Você só evolui pela diversidade. Vamos lá, continuando a narrativa. Como a menina ficava só durante o dia, os anões advertiram-na que se acautelasse. Toma cuidado com a tua madrasta. Não tardará a saber onde está. Por isso, durante nossa ausência, não deixes entrar ninguém. Ou seja, na condição humana, nós tememos a madrasta, tememos a morte, representada por Cronos. Então, afasta-se de Cronos, porque a preservação da vida é mais importante. A rainha, entretanto, certo dia, ela sempre tem curiosidade, né? Porém, teve a fantasia de consultar o espelho, e certa de que ele lhe responderia não ter mais nenhuma rival em beldade, assim mesmo disse: espelho, espelho meu, responda-me com franqueza, qual a mulher mais bela de toda a redondeza? Imagine o seu furor quando o espelho respondeu que era Branca de Neve. Novamente, devorada pelos ciúmes e pela inveja, disfarçou-se em velha vendedora de quinquilharias de maneira perfeitamente irreconhecível. Assim disfarçada, transpôs as 7 montanhas, né? Os 7 véus, até chegar no mais denso, que é o plano físico. E foi à casa dos 7 anões. Chegando lá, bateu à porta e gritou: belas coisas para vender, belas coisas. Quem quer comprar? Branca de Neve, que estava no primeiro andar e se aborrecia por ficar sozinha todo santo dia, abriu a janela e perguntou-lhe o que tinha para vender. Oh, coisas lindíssimas, respondeu a velha. Olhe este fino, elegante cinto. Ao mesmo tempo mostrava-lhe o cinto de cetim, cor-de-rosa, todo recamado de seda multicolor. Esta boa mulher posso deixar entrar sem perigo, calculou Branca de Neve. Então desceu, puxou o ferrolho e comprou o cinto. Mas a velha disse-lhe:
Tu não sabes abotoá-lo, vem por esta vez, eu te ajudarei a fazê-lo como se deve. A menina postou-se confiante na frente da velha, deixando que lhe abotoasse o cinto. Então a cruel inimiga apertou-o com tanta força que a menina perdeu a respiração e caiu desacordada no chão. Ahá! Exclamou a rainha, muito contente. Já foste a mais bela, e fugiu rapidamente, voltando ao castelo. Felizmente, os anões nesse dia, tendo terminado o trabalho mais cedo que de costume, voltaram logo para casa, e qual não foi seu susto ao ver a querida Branca de Neve estendida no chão, rígida como se estivesse morta. Ergueram-na e viram que o cinto apertava demais sua cinturinha. Logo desabotoaram e ela começou a respirar levemente, e pouco a pouco voltou a si e pôde contar o que sucedera. A pérfida rainha, logo que chegou ao castelo, correu ao espelho, esperando, enfim, ouvi-lo proclamar a sua absoluta beleza, o que para ela soava mais deliciosamente que tudo, e perguntou: espelho, espelho meu, responda-me com franqueza, qual a mulher mais bela de toda a redondeza? Como da outra vez, o espelho respondeu: real senhora, do país sois a mais formosa, mais Branca de Neve, que por trás dos montes vive em casa dos 7 anões. É de vós 1000 vezes mais formosa. Ah, desta vez hei de arranjar alguma coisa que será a tua ruína. E pegou um magnífico pente cravejado de pérolas e besuntou os dentes com veneno, feito por ela própria. Depois, disfarçando-se de outro modo, dirigiu-se à casa dos 7 anões, aí bateu à porta, gritando: belas coisas para vender, coisas bonitas e baratas, quem quer comprar? Olha esse pente cravejado de pérolas, é digno de uma princesa. Pega nele e admira de perto, nada pagarás por isso. Branca de Neve aceitou. Espera, vou ajudar a você a pôr o pente nos teus lindos e sedosos cabelos, para que estejas bem adornada. A pobre menina, sem saber, deixou-a fazer. A velha enterrou-lhe o pente com violência, mal os dentes tocaram a pele de Branca de Neve, caiu morta sob a ação do veneno. A rainha maldosa resmungou satisfeita: enfim, bem morta, flor de beleza, agora tudo que acabou para ti. Adeus, exclamou a rainha, soltando uma gargalhada medonha, apressando-se a regressar ao castelo. Os anões não tardaram a chegar, quando viram Branca de Neve estendida no chão, desacordada, e encontraram o pente envenenado. Assim que o tiraram da cabeça, a menina voltou a si e pôde contar o que sucedera. De volta ao castelo, a rainha correu a perguntar ao espelho, e mais uma vez teve a mesma resposta. A rainha, com ódio, gritou a raiva, dizendo: hás de morrer, criatura miserável, ainda que eu tenha que o pagar com a minha própria vida. Só uma questão, isso é a narrativa do livro. No filme do Walt Disney não tem essas 3 passagens, só tem a última, que é a da maçã. Fala, Wilson. Me reúne dentro de mim aqui com pentes e maçã. Por que diabos tem que ter essa porra dessa rainha? Pra que essa moça? Só você pode responder. Eu vou responder para você? Você que tem que fazer o caminho a trilha da vida. E para que eu tenho que começar uma droga com a rainha? Wilson, eu estou aqui há algumas décadas. A mesma pergunta você faz há 20 anos. Porque é uma submissão à maldade. A gente aceita isso, não precisa ter isso. Bom, vamos avançar aqui para depois a gente colocar em discussão. De volta ao castelo, a rainha correu a perguntar-lhe e obteve a mesma. Rainha, com ódio. Bom, é aqui. Você me fez eu perder a minha sequência aqui, viu? Mas eu estou sendo testado e estou há 20 anos. Aí preparou uma maçã, impregnando-a de veneno mortífero. Por fora era mesmo tentadora, branca e vermelha, e com um perfume tão delicioso que despertava a gula e a consequente morte.
A maçã representa o intelecto, isso tradicionalmente, desde da maçã oferecida pela serpente a Adão e Eva, né? Diz respeito à mente cognitiva, né? Tendo assim preparado a maçã, pintou o rosto e disfarçou-se de camponesa, e como tal encaminhou-se transpondo as 7 montanhas, mais uma vez indo bater à casa dos 7 anões. Branca de Neve saiu à janela e, após ser convencida pela bruxa, deu uma dentada e caiu sem vida. De volta ao castelo, a rainha perguntou ao espelho e ele disse que ela era a mais bela. Os anões, regressando à noitinha, encontraram Branca de Neve estendida no chão, morta. Levantaram-na e procuraram em vão o que pudera causar-lhe a morte. Desabotoaram-lhe o vestido, pentearam-lhe o cabelo, lavaram-na com água e vinho. É um processo iniciático, né? Da pré-iluminação, mas tudo foi inútil, a menina estava realmente morta. Mas como ela conservava cores frescas, não puderam enterrá-la na terra preta, tendo-a colocado em um esquife de cristal. Então choraram durante 3 dias. Choraram durante 3 dias. Bom, existe um aforismo espírita, que é atribuído a Allan Kardec, mas não sei se é verdadeiro. O aforismo é verdadeiro, não sei se a autoria é realmente de Allan Kardec, que diz que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, move-se no animal e acorda no homem. Nós temos aqui o plano divino, plano monádico, plano nirvânico, plano búdico, plano mental, plano astral e plano físico. Para aqueles que estão vindo pelas primeiras vezes, isso talvez seja difícil de compreender, né? Mas aqui nós temos o olho que tudo vê representado pela divindade maior, né? Nesse plano átmico ou nirvânico é que tem o aparecimento do Atma. O espírito, ele está aqui, ó, embora ligado pelos 3 princípios com a divindade última, né? Cognoscível, e aquele que não tem nome. Esse triângulo tem um ponto no átmico, um no búdico, como nós vimos, e um no mental. Ele que se projeta no mineral, no vegetal, no animal e depois no hominal. O hominal representa a chispa divina através do intelecto. E é através desse processo de mergulho na matéria é que existirá a volta para a casa do Pai, representada pelo castelo. Vocês estão vendo uma estrela brilhante aqui? Justamente nesse plano mental superior é o que nós denominamos de átomo causal. O átomo causal, que fica na altura do coração, é a nossa memória de vida. Tudo que nós fizemos em diferentes vidas, eles ficam criptografados aqui, para usar uma linguagem cibernética, né? Ficam criptografados aqui e codificados através dos skandhas, né? E que projetam a nossa constituição física, emocional e de percepção da próxima vida. Isso segundo os budistas. Esse átomo causal é o espelho da alma. Tudo o que se quer saber da vida pregressa, do espírito humano que teve as suas experiências em várias vidas de personalidade, fica registrado aqui. Então, eu faria a comparação do espelho, né, a esse átomo causal. Ele é verdadeiro, ele não mente. Então, sempre quando ele faz a alusão, olha, existe, ela não é mais bela, né? A madraça não é mais bela do que a pureza de Branca de Neve, mas a pureza ela tem que ser realmente transformada em pureza. O
os anões, eles representam esse lapidar que é feito pelos chakras, né? Os alquimistas falavam assim, porque o que os alquimistas procuravam? Eles procuravam transformar o chumbo em ouro, né? Através da pedra filosofal. Eles falavam assim: aurum nostrum non est aur vulgi. Ou seja, o nosso ouro não é o ouro vulgar. O nosso ouro tem outra conotação, tem uma conotação espiritual. Enquanto esse ouro espiritual não vier à tona, representado aqui pelo espelho, você permanecerá na roda de Sansara, se projetando em vidas sucessivas, né? Me parece que essa é a nossa condição, né? As 3 mortes, que isso não tem no filme, mas tem na narrativa original. Como eu avalio? Essa explicação que o senhor deu, fala de lembrar também, então, que a madrasta, essa insistência de matar o de neve, ela é materialística. É a personalidade que ela na espiritualidade, ela não. Aqui é agora, que fica no Brasil, ele... Não, é o karma agindo. Como o karma atua? Na morte física, astral e mental. E as três mortes representam isso. Então, o estrangulamento pelo cinto, né, da respiração é tipicamente uma morte da materialidade. Como você destrói uma rocha? Pelo veneno? Naturalmente que não, é pela pressão que você exerce, representada aqui pelo cinto. Então, a morte do corpo físico, que é o estado mineral. Nós, dentro da projeção da vida, que se passa em cadeias, né? Mineral, vegetal, animal e hominal, isso é uma metáfora também da vida presente. Nós temos essa constituição no nosso corpo. O nosso corpo é mineral. E ele precisa acontecer a morte do mineral através da temperatura e pressão, ou não pressão e não temperatura, para que nós entremos num processo de morte física. Então, esta morte é a morte física. E os anões choram por 3 dias, porque são 3 mortes. A segunda morte é do corpo astral. Como você aniquila o corpo astral que está correlacionado com o mineral? Através do veneno, representado aqui pelo... E, finalmente, a morte do corpo mental, representado pela maçã. Faz sentido? Muitos anos passou Branca de Neve dentro do esquife, sem apodrecer. O estado de absorção dos valores da vida dentro de um pré-despertar no mundo céu, que nós denominamos o Devakan. Então ele fica num estado de torpor, tendo sonhos, né? Não é isso que a literatura teosófica se referencia? Parecia estar dormindo, pois sua tez era ainda como desejara a mãe, branca como a neve, rosada como o sangue, e os longos cabelos pretos como ébano. Não tinha o mais leve sinal de morte. Um belo dia, um jovem príncipe, filho de um poderoso rei, tendo-se extraviado durante a caça na floresta, chegou à montanha onde Branca de Neve repousava dentro de seu esquife de cristal. Viu-a e ficou deslumbrado com tanta beleza. Leu o que estava gravado em letras de ouro e não mais a esqueceu. Os criados do príncipe, ao levar o esquife ao seu castelo, tropeçaram numa raiz de árvore e com o solavanco pulou da boca meia aberta o bocadinho de maçã que ela mordera, mas não engolira. Então é como se ela tivesse com a respiração suspensa, né? E aquilo desobstruiu as vias respiratórias e ela veio à vida, né? Então Branca de Neve reanimou-se, respirou profundamente, abriu os olhos, levantou a tampa do esquife. Eu faço alusão
a esse pedacinho de maçã como o último suspiro da mente cognitiva sendo aniquilada. O príncipe radiante de alegria disse-lhe: estás comigo? Agora acabaram todos os seus tormentos. Vamos ao castelo de meu pai, que é um grande e poderoso rei, e serás a minha esposa bem-amada. Como o príncipe era encantador e muito gentil, Branca de Neve aceitou-lhe a mão. O rei, muito satisfeito com a escolha do filho, mandou preparar tudo para umas núpcias suntuosas. Aqui já a cena do filme do Walt Disney, ele beijando-a, despertando, seguindo com o cavalo, já sem um manto protetor, e a imagem do castelo em resplandecência no céu. Então, a volta à casa do Pai, que é real e eterna. E aí a consignação da união perfeita entre Atma, Buddha e Manas, ou seja, a vontade espiritual, que é a sede do espírito, Buddhi, que é a iluminação e intuição, e Mana superior, que é a inteligência. Quando nós atingirmos este padrão, nós não precisamos mais voltar. Voltando àquela imagem do castelo refletido, somos projetados, vivemos todas as adversidades dos vícios e pecados, mas nutrimos a capacidade de transformá-los em virtudes. E uma vez isso consignado, após a trajetória da alma, a personalidade se perde para sempre, ou as personalidades, né? Eu vendo aquela imagem anterior, né, do castelo, me recordei no Apocalipse de São João, onde é dito a Jerusalém Celeste, né, morada do Pai. Exatamente. O mundo da transitoriedade da alma é efêmero. Por isso que se diz, né, nas tradições orientais, que vivemos em Maya, ou seja, vivemos em ilusão. A vida, ela é transitória. Quando nós estamos nos avizinhando do processo da morte física, nós nos apercebemos dessa realidade. Parece que foi ontem que eu era uma criança. Ou seja, eu sou criança ainda, mas o meu corpo já não responde mais. Nós temos uma trilha a fazer aí. Eu já falei que é a trilha mais hard. Talvez eu não farei, porque a última, ela se refletiu como karma durante 3 dias, né? Então, a vida transitória, essa vida não existe. Na perspectiva do espírito, isto é um piscar de olhos. Ela é efêmera, não, realmente é maia. Só que enquanto nós estamos na lida, é o momento que nós temos precioso para transformar as adversidades em virtudes. E cada vez que nós transformamos adversidades, os vícios em virtudes, nós nos tornamos divinos, porque as virtudes não pertencem à natureza humana. As virtudes, elas são divinas, né? O amor, que representa mais a união de todas as virtudes, ela é divina, não é humana. Agora, quantos de nós aí, fica uma pergunta para cada um responder: estamos nutridos à mais perfeita virtude de todas essas virtudes, né? É uma forma de mensurarmos a nossa caminhada rumo à libertação. Branca de Neve, ao se unir ao seu príncipe, é uma metáfora que representa a nossa própria trajetória da alma. O príncipe não representa o aspecto masculino, representa sim a natureza yang, perfeitamente sintonizada com yin.
que perfaz o tal. O tal é a integração perfeita das duas energias. Obrigado. Ô, Antônio Carlos, também a gente pode fazer uma analogia, não sei se cabe, mas do casamento alquímico, né, da Branca de Neve com o príncipe, onde a gente está num sono profundo, né, e ao tocar esse princípio átmico, a gente desperta, né? Então, ela despertar com esse beijo, né, talvez seja esse tocar, né, nessa nossa essência. O beijo já tinha sido consignado quando do sopro da vida. Só que tinha sido consignado com um pássaro representado pelo pombo da paz. Agora, esse beijar sela a incorporação de Atma com Budi e Manas. O primeiro beijo partia Do pombo, né? Partiu da Branca de Neve. e era a boca do príncipe. Da boca do príncipe. Este outro é o príncipe, é o Atma reconhecendo o Budi, fazendo o casamento perfeito para a eternização no mundo real e eterno. O mundo real e eterno, ele transpõe esse limite de Cronos, né? Ele não é nem local e nem temporal. Vindo aqui hoje, eu acabo de dizer para mim que eu sou descaradamente masoquista, eu gosto de apanhar. Eu venho aqui para aprender o ponto onde eu estou, um mineral que ainda sou. Obrigado. Tá bom para isso. Mineral fala, hein? Não fico calado pensando. Muito bem, obrigado.